Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, mais uma vez, mais uma videoaula e hoje nós vamos trabalhar aqui um pouco sobre a resolução da última atividade que nós fizemos, ok? Então, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor de Geografia, Raimundo Cruz, e esta é a nossa videoaula de hoje com a resolução de atividades, ok? Então, olha só, as nossas atividades, ou a nossa última atividade, ela se baseou aí nas páginas 366 e 367 do livro de vocês, ok? E aí a primeira questão diz o seguinte: de acordo com o que você estudou, complete corretamente as frases utilizando as palavras do quadro abaixo. As palavras aí são as seguintes: clima, solo, vegetação, altitude, paisagens e natureza, ok? Então, na letra A, diz o seguinte, a frase: as estão em constante transformação causada por agentes da natureza quanto por ações humanas. Olha só, essa resposta é paisagens. A letra A está escrito aí paisagens. A letra B, os elementos da estão em constante interdependência. Eu falei na última aula que todos os elementos da natureza, estão em constante interdependência. Ok, gente? Então, é natureza, a letra B. A letra C. Relevo e vegetação estão relacionados, pois quanto maior o quê? Eu disse na aula passada. Falamos de altitude, não foi isso? Deixamos bem claro aí que o relevo e a vegetação estão relacionados, pois quanto maior a altitude, menor será a temperatura, certo? Então, a altitude aí na letra C. Na letra D, as paisagens estão relacionadas ao tipo de que mesmo? Quem respondeu aí? Solo de cada lugar, pois além de ser resultado, entre outros fatores, do tipo de rocha e do clima, o solo também interfere vamos lá, quem respondeu aí? Na vegetação, né? Solo e vegetação é a resposta aí da letra D. E a letra E, as correntes marítimas influenciam o quê? Será que influencia o solo? Talvez influencie também o solo, mas aí na nossa resposta influencia o clima. Letra E, influencia o clima dos lugares, pois pode interferir na temperatura e na umidade do ar, de acordo com a temperatura da água dessas correntes. Ok? A questão 2, faça uma pesquisa em livros, revistas ou na internet sobre a relação entre o El Niño e o problema da seca, que ocorre frequentemente na região nordeste do Brasil. Depois anote as informações coletadas, Deve estar tudo anotadinho aí no seu caderno, A questão 2, olha só, o que tem aí como sugestão? A resposta, gente, é pessoal, ok? Porém, eu tenho aqui uma sugestão que diz o seguinte: a gente espera que vocês tenham anotado o seguinte, que vocês tenham pesquisado, a respeito da diminuição da quantidade de chuvas na região nordeste do Brasil. Essa é uma evidência, o fenômeno El Niño faz com que isso aconteça, diminuição da quantidade de chuva na região nordeste, e os efeitos dessa diminuição tornam o ar mais frio, e não na região nordeste, em algumas regiões, o ar mais frio e reduzem a formação de nuvens condensadas, ok? Acontece isso na região nordeste também, mas com menos frequência. Porém, isso faz com que a formação de nuvens condensadas sejam reduzidas, ou seja, pouca chuva na região nordeste. Essa é uma consequência do fenômeno El Niño na região nordeste, pouca intensidade de chuvas, ok? A questão 3 diz o seguinte: observe o mapa da página 366, depois, qual continente não sofre as consequências diretas dos efeitos do El Niño? Assinale a resposta correta. Olha, gente, observe aí esse quadro. Nós temos aí, lá na parte superior do mapa, ou do quadro aí,
Oceano Glacial Ártico, né? Lógico, lá no Polo Norte. Temos aí a linha do Equador, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Lá embaixo está o Polo Sul. E aí tem a legenda dos tipos de... do que a gente está pedindo aí na página 365, né, do mapa. Assinala a resposta qual é o continente em que não ocorre com frequência ou de jeito nenhum, né, essa ação do fenômeno El Niño. E aí a resposta, né, nós temos aí África, Ásia, Oceania e Europa, né? Aí nós temos a legenda, onde os tipos de clima, né? O seco, quente, seco e quente, na legenda, chuvoso, chuvoso e quente, chuvoso e frio, ok? Aí isso representa também, essa legenda aí representa também a intensidade ou não, né, de cada ação do fenômeno El Niño durante uma determinada época. E a resposta correta aí, né, na questão 3, é a Europa, ok? Questão 3, resposta Europa. Está aí. Para quem não tinha feito ainda, corrija agora aí a sua atividade, pessoal. O objetivo dessa videoaula é para que vocês possam corrigir a sua atividade. Né? Quem já mandou, ok, beleza. Quem ainda não mandou, faça urgentemente e manda agora para mim. Questão 4 diz assim, ó, observe o quadro abaixo e responda as questões a seguir. Olha só. Observe o quadro a seguir e responda. Está aqui o quadro. Esse quadro, ele representa a incidência e a intensidade do fenômeno El Niño durante vários anos, né? Veja que nós temos aí, está um pouquinho apagado, mas dá para a gente perceber aí que tem aí de 1952, né? Se não me falha a memória aqui, eu estou vendo aqui, 1952 até, não, tem 51 também, acho que começa em 1951, ok? Na 87, tem 87 aqui no Forte, né? No Forte tem 87, tem 65, então são os anos mais para trás, ok? Aí nós temos a intensidade fraca ou fraco, moderado, forte e muito forte. Ele ocorre nessas intensidades aí. O fenômeno El Niño ele ocorre sempre em uma intensidade. Cada ano ele vem com uma intensidade dessa. Ok? Fraco, moderado, forte e muito forte. Veja que na intensidade fraca é o que tem mais, né? A frequência maior. E aí nós temos uma resposta daqui a pouquinho com relação a isso. Olha aí, 1952, 1953 foi fraco. 1953, 1954 fraco também. 1958, 1959 muito fraco. E por aí vai, 1969, 70, 76, 77, 77, 78, 79, 80, 2004, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015. Aí foi fraco a intensidade do fenômeno El Niño, né, no Brasil. Aí nós vamos para a intensidade moderada. Temos aí 51, 52, 63, 64, 68, 69, 86, 87, 94, 95, 2002, 2003, 2009, 2010. Ok? Na intensidade forte, quando ele foi bem forte, né, na nossa região e possivelmente no Brasil, né? 1957, 1958, 65, 66, 72, 73, 87, 88, né, o ano da nossa Constituição, da nossa última Constituição, 1998, aliás, 1988, e 1991, 1992. Aí foi uma intensidade bem forte, ou forte, né? E os anos em que ele foi muito forte, né, o fenômeno El Niño, foi aí nos anos de 1982, 1983, 1997, 1998 e 2015, 2016, ok? Há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, nós tivemos aí um fenômeno El Niño muito forte na região nordeste do Brasil e no Brasil de modo geral, ok? Gente, aí a pergunta é a seguinte, né? A letra A diz assim: por que o fenômeno El Niño, observando o quadro, lógico, né? Por que o fenômeno El Niño não ocorre em todos os anos? Por que o fenômeno El Niño não ocorre em todos os anos? E a sugestão de resposta é essa aqui, a letra A. Ó.
Porque é necessário que as águas do Oceano Pacífico fiquem 0,5 graus centígrados acima da temperatura média normal, e isso pode ocorrer em períodos distintos. Olha só, para que o fenômeno El Niño ocorra em qualquer intensidade, certo, gente? Não é essa ação aqui, ela não é fraca, forte, muito forte, não. Nós estamos dizendo que para que ocorra o fenômeno El Niño em qualquer intensidade, é necessário que as águas do Pacífico fiquem 0,5 graus centígrados acima da temperatura normal, certo? E isso ocorre em períodos distintos. Por isso que não é todo ano que o fenômeno El Niño ocorre, né? E aí os pesquisadores têm dito isso, né? Que o fenômeno El Niño ocorre por conta do aquecimento das águas do Pacífico. E aí já foi perguntado para os pesquisadores, né? E o que faz as águas do Pacífico se aquecerem, né? E vem aí uma série de fatores, né? E ninguém tem uma resposta concreta ainda, né? Pelo menos eu não vi isso ainda, né? Por que as águas se aquecem, né? Muito possivelmente por conta do aquecimento global de modo geral, né? Por conta do desmatamento, as queimadas, que por sinal ocorre com muita frequência agora nesse momento, né? Na região centro-oeste do Brasil. Então, tudo isso faz com que ocorra o fenômeno El Niño, né? Primeiro as águas do Pacífico se aquecem, do Oceano Pacífico se aquecem, e aí ocorre o fenômeno El Niño. Então, é necessário que as águas se aqueçam para que ocorra o fenômeno El Niño. E isso não ocorre, né, todo ano. Pode ocorrer em períodos distintos. E a letra B, qual é a intensidade mais frequente do El Niño? Pelo quadro aí, né, nós vamos ver que é a intensidade mais frequente e a intensidade fraca, né? Olha só, tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ocorrências, né, do fenômeno El Niño durante vários anos com a intensidade fraca. Ok? E a letra C, desde a data em que você nasceu, em quais anos ocorreu o El Niño? Como foi a intensidade de cada ocorrência? Então, essa questão ela é pessoal, né? Tá aqui a letra C, a questão pessoal. E você vai ver aí, né, o que, olhando para o quadro, por exemplo, nós estamos aqui no 6º ano. A média de idade aí no 6º ano deve ser 11 anos, 12 anos no máximo, né? Mais 11 anos. Então, 2020 menos 11, 2009. Então, possivelmente, muitos de vocês aí do 6º ano nasceram em 2009, né? 2008, 2009, 2010. Ok? Então, é só observar de 2008 para cá, até 2020, quantos fenômenos El Niños ocorreram e quais as intensidades, né? Eu estou vendo aqui 2015, né? Estou vendo 2016 e estou vendo 2010, 2009, né? Vocês podem observar melhor que eu isso aí. Estou vendo 2014, 2015 de novo. Então observem aí e é só anotar da data que você nasceu até agora quantos fenômenos El Niños ocorreram e quais as intensidades, ok? Questão muito fácil de responder. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para o dia de hoje, né? Para essa resolução, ok? Nós não teremos a atividade hoje, nós vamos só ficar com essa resolução. E na próxima aula, né? Ou na próxima videoaula, nós teremos novamente a exposição de assunto, aqui ainda falando da região centro-oeste, possivelmente da região centro-oeste, né? Não sei, ainda vou ver aqui o que tem para frente, né? E vamos falar sobre algo relacionado também ainda às paisagens naturais, né? E paisagens e outras questões baseadas aqui no que nós estamos vendo nesse módulo 3. Ok? Então, era isso que a gente tinha para o dia de hoje. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.